Olá, meus queridos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para gravar mais um vídeo da nossa série Vida Cristã. Esse é o primeiro da série em 2025, é o primeiro vídeo. Gravamos dois no ano passado, demorou um pouco para gravar esse terceiro, mas estamos aqui. Os dois primeiros nós começamos ali da pregação de João Batista, né? E depois do batismo e de quando Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. E ali Cristo mostrou para mim e para você que eu e você somos capazes, sim, de nos livrar das tentações do inimigo, sem precisar usar nada de sobrenatural, mesmo porque nós não temos poder sobrenatural. Cristo tinha, mas nem por isso ele usou. Ali ele usou simplesmente o conhecimento das Escrituras e a obediência a ela, a obediência ao nosso Pai eterno. Isso foi o que Cristo usou. E essa mesma capacidade ele dá para mim e para você. Nós somos capazes, com Cristo, nós somos capazes de obedecer a Deus e nos livrar das tentações do inimigo. Seguimos o estudo. Hoje vamos dar continuidade. Encerramos no capítulo 4, versículo 11, ali quando terminou. Ali aquele momento, né? Que ele foi tentado pelo inimigo. O versículo 11 que diz assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Serviram a quem? A Cristo, porque ele obedeceu. Porque ele optou pelo fazer o correto, o que era certo. Obedecer ao Pai. Seguimos agora o estudo. Capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Isso é o que o profeta Isaías já profetizava, já tinha falado, que isso ia acontecer. Versículo 16. O povo que jazia entre trevas viu grande luz. Viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos dar uma paradinha aqui. O interessante é que com essas palavras, Jesus dá continuidade àquele método de pregação de João Batista. Método esse que a igreja moderna hoje quer banir. Eu não vou generalizar, gente. Mas aqui eu dou um conselho. Placa de igreja não salva ninguém. Agora procure uma igreja onde ela seja bíblica. Eu sei que isso está difícil. Por isso, eu e outros pregadores, eu não tenho nome nenhum, não tenho essa repercussão na internet, mas outros pregadores, eles têm procurado pregar a verdade, o evangelho genuíno. Porque está muito difícil de você ouvir o evangelho genuíno, verdadeiro, através das pessoas que estão subindo em púlpitos, que estão gravando canais no YouTube, muitos. As pessoas hoje, o que é que eles querem? Hoje aparece pregador de todo jeito no YouTube. E ele, ao invés de ele pregar o evangelho genuíno para você, ele vai pregar ideias, mal interpretações,
Por que que ele vai fazer isso? Porque ele quer que você se inscreva no canal dele, ele quer que você siga ele no Instagram. Por isso ele não pode te magoar, ele não pode vir com esse método de Cristo e de João Batista, arrependei-vos. Eles não querem vir com esse método, porque senão vai ofender muita gente. É isso que muitos hoje dentro da igreja falam. Que esse tipo de pregação não pode ser feita mais assim, porque aí vai magoar o pecador. Aí o pecador vai acabar desistindo de ir para a igreja. E com isso não vai ter dízimo, não vai ter oferta. Por isso a gente vê hoje até pastores que têm medo de pregar essa mensagem. Até pastores. Mas não devemos ter medo, meus queridos. Nós devemos, do mesmo jeito, eu penso assim, como Cristo me chamou para os seus caminhos, para o seu caminho, eu tenho também que repassar essa mensagem para aqueles que eu amo, para aqueles que eu amo, para aqueles que eu desejo ver um dia salvo, junto comigo. E para mim fazer isso, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que pregar, repassar a mensagem de Deus. Nós somos apenas mensageiros do Evangelho. Nós estamos aqui para repassar o que Deus escreveu através dos homens que escreveram as Escrituras. Eu não estou aqui para pregar minhas ideias. Eu estou aqui para repassar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, você viu que Cristo aqui, ele seguiu o mesmo exemplo de João Batista, o mesmo método. João Batista, lá atrás, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí vem Cristo após ele e diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo vem e fala a mesma coisa de João Batista, usa o mesmo método. Aqui diz que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Hoje, uma boa parte dos pregadores, eles querem pregar, mas não querem dizer arrependei-vos. Eles não querem chamar o pecado pelo nome. Eles não querem falar para o pecador que ele está em pecado, que ele precisa se arrepender. E eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer sempre: sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. Não há salvação. Como você vai ajudar a conduzir esse pecador aos pés de Cristo sem você falar para ele que ele está em pecado? Sem você falar para ele que isso e aquilo é pecado. Primeira coisa, que eu não vou falar isso com minhas ideias, vou falar isso com base nas Escrituras. Porque quem está dizendo que isso ou aquilo é pecado, quem nos mostra o pecado é a palavra de Deus. Especificamente, os 10 mandamentos. É para isso que servem os 10 mandamentos. Ele serve como espelho para você, porque ele vai lhe mostrar o que é pecado. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então, se eu tenho medo de falar para o pecador que ele está em pecado, que ele precisa se arrepender, eu tenho que parar de pregar o evangelho. Porque o evangelho é isso. João Batista pregava dessa forma, Jesus Cristo pregava dessa forma, os apóstolos, logo em seguida, pregavam dessa forma, logo após a ascensão de Jesus aos céus, eles continuaram pregando dessa forma, falando, pregavam ao mesmo tempo, falavam do amor de Deus, do amor de Cristo, ao mesmo tempo ele dizia que tinham que se arrepender. Temos que se arrepender, meus queridos, porque a salvação, ela é de graça para nós, mas ela não foi de graça. Ela custou um preço alto, pago pelo sangue de Cristo. Pago pelo sangue de Cristo. Então, primeira coisa, eu como pecador tenho que fazer,
ao me achegar a Cristo, primeira coisa, reconhecer que eu estou em pecado. Se arrepender desses meus pecados. Isso são os primeiros passos na vida de um cristão. Os primeiros passos. Porque não tem como você dizer ser a nova criatura e você não sentir no seu coração o desejo de fazer essas coisas. De reconhecer que você está em pecado e de se arrepender desses pecados. Volto a dizer, sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. Não há salvação. E aqui Jesus segue, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então aqui Jesus escolheu os 2 primeiros apóstolos. Pedro e André, os 2 irmãos. Depois ele vai mais adiante aqui e encontra mais 2 irmãos. Quem são esses? Tiago e João. Esses foram os primeiros quatro dos 12 apóstolos. E Jesus segue. O versículo 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, aqui nesse pouco tempo, já havia numerosas multidões que o seguiam. Porque o homem pregava com autoridade. Sabe qual era a autoridade? Porque ele pregava o que ele vivia. E ele vivia o que ele pregava. Essa é a grande diferença de João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos, para uma boa parte dos líderes religiosos de hoje. Porque eles viviam o que eles pregavam. Uma boa parte hoje é uma cambada de fariseus. Uma boa parte, não estou generalizando. Uma boa parte dos que se dizem líderes religiosos, uma boa parte dos pastores, pregadores que sobem em cima de púlpito, um monte de pregador que surgiu aí no YouTube, são uma cambada de fariseus. Eles pregam, mas não vivem. Pregam, mas não vivem. E isso é triste. Isso é triste. Porque esse método dificilmente leva as pessoas aos pés de Cristo. Esse método de evangelho que a igreja moderna está adotando hoje, eles conseguem encher a igreja de pessoas vazias de Deus. Conseguem encher a igreja de pessoas vazias de Deus. Volto a dizer uma coisa que eu sempre falo. Jesus Cristo disse que o trigo e o joio estariam juntos até a sua volta. Então, tomando isso como base, qualquer igreja vai estar o trigo e o joio. Só que o que assusta hoje é que o número de joio ele está crescendo cada vez mais. E em alguns casos, eles estão sufocando o trigo. Só que o verdadeiro trigo, se perseverar na fé, Deus vai estar sempre na proteção deles. Se não se deixar influenciar por esse liberalismo que está entrando dentro da igreja, Jesus vai continuar na proteção deles. Porque ele prometeu que viria buscar os seus. E ele virá.
Nem que seja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Nem que seja um número pequenininho, mas ele vem buscar. Ele prometeu, ele vem. Ele vem. Porque do jeito, no andar da carruagem, do jeito que está indo as coisas, do jeito que estão se caminhando as coisas, vai apenas se cumprir o que a Bíblia já falava, que o número de salvos vão ser bem menor, vai ser bem menor do que o número de perdidos. O Apocalipse já dizia isso. O Apocalipse diz que os perdidos vão ser como a areia do mar. E quando se fala dos salvos, a gente só vê falar que a porta é estreita, que o caminho é estreito. O caminho da perdição é o caminho largo. Esse você pode entrar de qualquer jeito. A porta é estreita não. Você tem que deixar muitas coisas. Tem que deixar muitas coisas porque a porta não passa na porta. A porta é estreita. E ela não teve reforma. Ela continua sendo estreita. Nessa porta você não entra de qualquer jeito. Você não vive o evangelho do jeito que você quer. É do jeito que você precisa viver. Eu não vou à igreja para ouvir o que eu quero. Eu vou para ouvir o que eu preciso ouvir. Essas pregações, meus irmãos, elas estão, infelizmente, sumindo dos púlpitos. Na igreja, eles só querem encher a igreja de pessoas de qualquer maneira, que leva a vida de qualquer jeito. Eles não querem levar a pessoa a arrependimento. Nos canais de YouTube, eles querem cada vez mais ganhar inscritos nos canais e querem ganhar seguidores no Instagram e no Facebook. E para fazer isso, ele não pode usar esse método de Cristo e dos apóstolos de João Batista. Porque se eles usarem esse método, a coisa fica feia. A coisa fica feia, porque pessoas com coração endurecido, eles não querem aceitar esse método. Eles querem que venha um pregador, passe a mão na cabeça dele. Não, Jesus te ama. Pode vir de qualquer jeito e continue do seu jeito, que Jesus te ama de qualquer jeito. Jesus vai te salvar de qualquer jeito, ele vai fazer de tudo. Não vai, meu querido, não vai. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário para salvar eu e você. Faça a sua parte como filho de Deus. Leve uma vida cristã, verdadeiramente. Uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Não vá na conversa desses pregadores que ficam, alguns pregando balela, ideias, que não vai te levar a lugar nenhum. Devemos ir para a igreja, ouvir os pregadores, os pastores, sim. Agora nós devemos ir examinando as Escrituras, porque as Escrituras, a palavra de Deus é que vai lhe mostrar se ele está falando a verdade ou se ele está pregando balela, se ele está pregando mentira. A palavra de Deus é que vai lhe mostrar isso. E se você não examina a palavra de Deus, se você procura só ouvir o que esses líderes estão falando nos púlpitos e não examinar as Escrituras, você está colocando em risco a sua salvação. A sua salvação. E essa é muito preciosa para Deus. A nossa salvação é preciosa para Deus. Deus se alegra quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, quando nós vivemos o verdadeiro cristianismo. Não o que está fazendo a maioria. Não o que está fazendo a maioria. Então aqui nós lemos, que Jesus percorria essas cidades aqui que falou e multidões o seguiam. Multidões o seguiam. E aqui vai começar o Sermão do Monte. O sermão mais famoso da Bíblia. Sabe por que ele é o mais famoso? Porque aqui está o maior pregador da história.
Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. O Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu costumo dizer que, através desse sermão, esses 3 capítulos para mim, através desses 3 capítulos, aqui, para mim, seria o suficiente para me entender. Para mim, isso aqui é o suficiente para me entender o que é viver uma vida cristã. O que é viver para um dia ser salvo. Aqui eu entendo o que é salvação através desse sermão de Cristo. Eu só precisaria dele. Claro que a Bíblia toda tem coisas maravilhosas para nós aprender. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, ela ensina coisas maravilhosas. Inclusive, esse método de pregação de Cristo, de João Batista e dos apóstolos. Esse método de pregação está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, por que eu vou cair na onda desses pregadores para aceitar esse método que eles estão adotando hoje? Um método totalmente de liberalismo, que você pode entrar na igreja do jeito que você quiser, você pode ver sua vida do jeito que você quiser. Eles não estão nem aí para você. O importante para eles é você dizimar e ofertar e frequentar os cultos. Ele não está nem aí como você está vivendo sua vida. A maioria dos líderes religiosos hoje, se você estiver dizimando, ofertando e frequentando os cultos, para eles é o suficiente. Eles ainda vão mais longe. Eles não são capazes de falar para você que você está salvo. Independentemente do que você pratica no seu dia a dia, você está salvo. Eles ainda têm a petulância, a ousadia de falar essas mentiras para você. Não caia, meu irmão. Não caia na onda, na lábia desses lobos. Não caia. Procure uma igreja que prega a verdade. Que prega a verdade. Procure uma igreja que tenha responsabilidade com a palavra de Deus. Porque está difícil. Em todas elas você vai ver esses pregadores falsos. Em todas as igrejas você vai ver esses pregadores pregando esse falso evangelho. Esse falso evangelho que vai levar muita gente à perdição. A Bíblia diz que, no final de tudo, muitos perdidos iam culpar seus líderes religiosos. Mas não vai adiantar, irmão. Eles pregam mentira, são culpados por isso, eles vão pagar por isso? Vão pagar caro por isso. Mas você pode se perder por ter acreditado nele. E aí não tem mais jeito. É um período em que a porta da graça já estará fechada. Então, meu conselho de hoje para você, meu irmão, é que você estude as Escrituras, para que você leve uma vida verdadeiramente cristã, uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, de obediência à palavra de Deus. Esse é o meu desejo de hoje. Encerramos aqui mais um vídeo. O nosso próximo vídeo, nós vamos começar o Sermão do Monte. O maior sermão da história. O Sermão do Monte. 3 capítulos. Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7. Só aí vai dar uns 3 vídeos. Te vejo na próxima. Próximo vídeo nós te vemos e aprenderemos mais da palavra de Deus. Que hoje, que o Espírito Santo tenha direcionado você a ouvir essas palavras de Cristo, a ouvir essa palavra da Escritura, e que o Espírito Santo ajude você a abrir o seu coração para que ele possa fazer a obra de Deus. Amém? Abraço.